Olá, sejam bem-vindos ao Confúcio em Casa. Hoje vamos falar sobre uma das dores mais profundas que um pai ou mãe pode sentir, quando nossos filhos começam a se afastar de nós. Se você está aqui ouvindo isso, provavelmente já viveu essa situação dolorosa. Seu filho corre para o quarto quando você chega em casa, prefere ficar no celular a conversar com você, ou simplesmente parece ter construído um muro invisível entre vocês dois. Talvez você já tenha tentado de tudo. Chamou para conversar, deu presentes, tentou ser mais flexível, até brigou para conseguir atenção. E nada funciona, não é mesmo? O afastamento só parece piorar. Se isso ressoa com você, continue comigo, porque hoje vou compartilhar algo que pode mudar completamente essa dinâmica. E se eu te disser que você pode estar fazendo tudo errado? A verdade que poucos pais descobrem é que insistir quando seu filho te evita só cria um muro mais alto entre vocês. Isso vai contra o que muitos acreditam, mas a sabedoria milenar de Confúcio já apontava um caminho completamente diferente para resolver esse problema. Há mais de 2.500 anos, este sábio chinês observava as relações familiares e percebeu algo fascinante. Quanto mais os pais corriam atrás dos filhos, mais eles se afastavam. É como tentar pegar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa entre seus dedos. Depois de estudar profundamente os ensinamentos de Confúcio e observar centenas de relações entre pais e filhos, descobri algo surpreendente. O que descobrimos é que toda relação entre pais e filhos segue padrões previsíveis. E quando entendemos esses padrões, podemos mudar o jogo completamente. Não é sobre fazer seu filho obedecer, é sobre construir pontes onde antes só havia muros. Imagine só como seria se, em vez de ficar triste ou bravo quando seu filho se afasta, você soubesse exatamente o que fazer para que ele mesmo quisesse se aproximar de você. Como seria se vocês pudessem voltar a ter aquela relação de confiança e carinho que tinham antes? O maior erro que os pais cometem é tentar forçar a proximidade. Eles acham que insistindo o filho vai ceder, mas isso só cria mais resistência. É como tentar empurrar uma porta que deveria ser puxada. Quanto mais força você faz, mais travada ela fica. O que vou compartilhar com você hoje mudou a vida de muitas famílias. São princípios tão simples que até uma criança entenderia, mas tão poderosos que podem transformar completamente a relação com seu filho. E tudo começa com uma ideia que vai contra tudo o que você provavelmente já ouviu sobre ser pai ou mãe. Vamos começar pelo princípio mais surpreendente e poderoso que Confúcio nos ensinou sobre relacionamentos. Ele dizia: quando perceber que está caminhando na direção errada, a pessoa sábia não insiste no erro. Ela para, recua e encontra um novo caminho. O primeiro grande segredo para lidar com um filho que te evita é dar um passo atrás. É isso mesmo que você ouviu. Quando seu filho te evita, não corra atrás dele. Isso parece ir contra todo o instinto de pai e mãe, não é mesmo? Queremos estar perto, queremos proteger, queremos saber o que está acontecendo. Mas pense bem, quando alguém fica nos pressionando para falar sobre algo que não queremos, o que acontece? A gente se fecha ainda mais. Com nossos filhos é igual. Quando pressionamos, eles levantam um escudo ainda maior. Confúcio ensinava que o respeito pelo espaço do outro é o começo de toda sabedoria nos relacionamentos. Quando você dá um passo atrás e respeita o espaço do seu filho, você manda uma mensagem muito poderosa. Eu te respeito como pessoa. Eu confio em você. É como plantar uma semente. No começo, parece que nada está acontecendo. A terra continua igual, mas embaixo dela, algo está se transformando. Quando você dá espaço para seu filho, algo começa a mudar dentro dele também. Uma mãe me contou como isso mudou tudo na relação com sua filha de 14 anos. Ela me disse: minha filha não falava mais comigo, ficava só no quarto.
Eu batia na porta toda hora, perguntava se estava tudo bem, chamava para jantar várias vezes. Um dia resolvi parar. Mandei apenas uma mensagem: o jantar está pronto quando você quiser, e fui cuidar da minha vida. 3 dias depois, foi ela quem veio até a minha porta perguntar se podíamos conversar. Dar espaço não significa abandonar. É muito diferente. Você continua presente, continua disponível, mas sem pressão. É como estar na sala ao lado com a porta aberta, em vez de ficar batendo na porta do quarto do seu filho. Na prática, isso significa: pare de fazer perguntas demais, pare de cobrar conversas, pare de ficar em cima. Simplesmente esteja lá, vivendo sua vida de forma leve e tranquila. Seu filho precisa ver que você está bem, que respeita o espaço dele, mas que continua sendo um porto seguro. Muitos pais têm medo desse primeiro passo. Pensam: se eu não insistir, vou perder meu filho de vez. Mas é justamente o contrário que acontece. Quando paramos de perseguir, criamos o espaço necessário para que nossos filhos possam dar um passo em nossa direção. É como aquela velha história do sol e do vento que apostaram quem conseguiria fazer um homem tirar o casaco. O vento soprou com toda a força, mas quanto mais forte soprava, mais o homem apertava o casaco contra o corpo. Quando chegou a vez do sol, ele simplesmente brilhou, aquecendo gentilmente. O homem logo tirou o casaco por vontade própria. Sua insistência é como o vento. Quanto mais forte você sopra, mais seu filho se fecha. Mas quando você brilha suavemente, apenas estando presente sem pressionar, ele mesmo vai querer se abrir. E isso nos leva ao segundo grande ensinamento de Confúcio sobre como lidar com filhos que se afastam: o poder da atenção plena quando estão juntos. Confúcio dizia: a verdadeira presença é mais valiosa que 1000 gestos vazios. Isso quer dizer que não importa quanto tempo vocês passam juntos, mas sim como passam esse tempo. Muitos pais ficam fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Estão no celular enquanto o filho fala, respondem sem nem olhar nos olhos. Fazem outras coisas enquanto fingem ouvir. E depois se perguntam por que o filho prefere se afastar. O segundo segredo é: quando seu filho decidir se aproximar, mesmo que seja por 5 minutos, esteja completamente presente. Desligue o celular, olhe nos olhos, escute de verdade, sem pensar no que vai dizer depois. Não julgue, não dê conselhos a não ser que ele peça, apenas esteja ali. Imagine como você se sente quando alguém realmente presta atenção em você, quando você percebe que a pessoa está totalmente interessada no que você tem a dizer. É bom, não é? Seu filho sente o mesmo. Um pai me contou como isso funcionou com seu filho de 12 anos. Meu filho só queria saber de videogame e mal falava comigo. Um dia, em vez de reclamar dos jogos, pedi para ele me mostrar seu jogo favorito. Larguei o celular, sentei ao lado dele e perguntei como funcionava. Pela primeira vez em meses, ele falou sem parar por quase 1 hora. Não entendi metade do que ele disse sobre o tal jogo, mas vi seus olhos brilhando porque pela primeira vez eu estava realmente interessado no mundo dele. Essa é a mágica da presença total. Não é preciso entender tudo sobre o mundo do seu filho. É preciso mostrar que você se importa com o que é importante para ele. Na prática, isso significa: quando seu filho vier até você, mesmo que seja só para pedir dinheiro para um lanche ou perguntar se pode ir na casa de um amigo, pare o que estiver fazendo por um momento. Olhe para ele, escute o que ele tem a dizer. Responda com calma e atenção. Esses pequenos momentos são pontes que vocês constroem juntos. E aqui está um segredo dentro do segredo. Não force conversas profundas. As conversas mais importantes muitas vezes começam com assuntos bobos. Um papo sobre o tempo pode virar uma conversa sobre amizades. Uma pergunta sobre a escola pode abrir portas para falar sobre medos e sonhos. Confúcio dizia: o rio mais profundo é também o mais silencioso.
As conversas mais importantes raramente começam com "precisamos conversar seriamente". Elas nascem de momentos simples, quando há confiança e atenção verdadeira. Uma mãe me contou que descobriu que a filha estava sofrendo bullying na escola. Não quando perguntou diretamente, mas enquanto lavavam louças juntas e conversavam sobre um programa de TV. A menina, de repente, começou a falar sobre uma personagem que também sofria bullying e assim abriu seu coração. Por isso, valorize os momentos simples do dia a dia. Um café da manhã, uma carona até a escola, um filme que assistem juntos. Esses são espaços onde as grandes conversas podem acontecer naturalmente. E não espere resultados imediatos. Construir pontes leva tempo, especialmente quando já existe um rio largo separando vocês. Mas cada pequeno momento de conexão verdadeira é um tijolo nessa ponte. E isso nos leva ao terceiro e talvez mais poderoso ensinamento de Confúcio sobre como reconquistar a relação com um filho que se afastou: o exemplo silencioso. Confúcio ensinava: uma pessoa superior guia mais pelos atos do que pelas palavras. Em termos simples, seu filho presta mais atenção no que você faz do que no que você diz. Muitos pais reclamam que os filhos passam muito tempo no celular, mas eles mesmos não largam o telefone. Pedem que os filhos conversem sobre seus problemas, mas nunca falam sobre os próprios sentimentos. Exigem respeito, mas gritam quando estão nervosos. O terceiro segredo é: seja o exemplo do que você deseja ver no seu filho. Se quer que ele confie em você, mostre que ele pode confiar. Se quer que ele se abra, abra-se também de forma adequada à idade dele. Se quer que ele respeite seu espaço, respeite o espaço dele. Um pai me contou uma história poderosa sobre isso. Seu filho adolescente tinha se afastado completamente. Um dia, esse pai teve um problema no trabalho e estava muito triste. Em vez de esconder como sempre fazia, ele simplesmente disse ao filho: "Estou tendo um dia difícil hoje. Fiz um erro no trabalho e estou me sentindo mal com isso." Não deu detalhes nem fez drama, apenas compartilhou honestamente o que sentia. 2 semanas depois, foi o filho quem veio até ele para contar que estava tendo problemas com amigos na escola. O pai percebeu que, ao mostrar sua própria vulnerabilidade, tinha dado permissão para o filho fazer o mesmo. Este é um ponto muito importante. Seus filhos precisam ver que você também é humano, que também comete erros, que também tem sentimentos. Isso cria um espaço seguro onde eles podem ser humanos também. Na prática, isso significa: compartilhe um pouco da sua vida com seus filhos sem sobrecarregá-los. Conte sobre seu dia. Fale sobre algo que você aprendeu. Divida uma preocupação simples. Mostre como você lida com problemas e desafios. E mais importante, peça desculpas quando errar. Nada ensina mais sobre responsabilidade emocional do que ver um pai ou uma mãe dizendo sinceramente: "Desculpe, eu errei." Uma mãe me contou como isso mudou tudo com sua filha. Após uma briga feia, em vez de fingir que nada aconteceu como sempre fazia, ela foi até o quarto da filha e disse: "Me desculpe por ter gritado. Eu estava estressada com outras coisas e acabei descontando em você. Isso não foi justo e vou trabalhar para não fazer de novo." A filha ficou em silêncio, mas na manhã seguinte veio tomar café com a mãe pela primeira vez em meses. Esse exemplo silencioso é como uma luz que ilumina o caminho. Você não precisa dizer para seu filho seguir. Ele naturalmente vai querer andar na mesma direção que você. E aqui está um ponto crucial que une esses 3 ensinamentos: a paciência. Confúcio dizia: não importa quão devagar você vá, desde que não pare. Reconstruir uma relação leva tempo. Seu filho não vai se aproximar da noite para o dia só porque você começou a agir diferente. Pode demorar semanas, às vezes meses, mas cada pequeno passo conta. Lembre-se, vocês não chegaram nesse ponto de afastamento em um dia.
Foi um processo que aconteceu aos poucos. Da mesma forma, a reconexão também acontecerá passo a passo. Vamos recapitular os 3 grandes ensinamentos de Confúcio para lidar com filhos que se afastam. Primeiro, dê um passo atrás. Respeite o espaço do seu filho. Não insista, não pressione, não persiga. Esteja disponível sem sufocar. Segundo, quando estiverem juntos, esteja totalmente presente. Dê atenção plena. Escute de verdade. Valorize os pequenos momentos de conexão no dia a dia. Terceiro, seja o exemplo do que você espera ver. Mostre em ações, não apenas em palavras. Compartilhe um pouco da sua humanidade e vulnerabilidade. Esses 3 passos formam um círculo virtuoso. Quanto mais você respeita o espaço do seu filho, mais ele se sente seguro para se aproximar. Quanto mais presente você está nos momentos juntos, mais esses momentos se tornam valiosos. Quanto mais você lidera pelo exemplo, mais ele confia em você como guia. Agora, você deve estar se perguntando: mas e se meu filho fizer algo perigoso? Se estiver em más companhias? Se eu suspeitar que está usando drogas, ainda assim devo dar espaço? Esta é uma preocupação válida. Dar espaço não significa negligência. Se você tiver razões concretas para acreditar que seu filho está em perigo ou fazendo algo que pode prejudicá-lo seriamente, você deve agir. Mas mesmo nessas situações, a abordagem faz toda a diferença. Em vez de acusar ou atacar, aborde o assunto com calma e honestidade. Estou preocupado com você e preciso que conversemos sobre isso. E então escute. Realmente escute o que ele tem a dizer antes de reagir. Muitas vezes, um filho que se afasta está passando por algum tipo de dor ou confusão. Pode ser bullying na escola, problemas com amigos, questões de autoestima ou simplesmente as mudanças normais da adolescência. Dar espaço não significa ignorar sinais de alerta, mas sim criar um ambiente onde ele se sinta seguro para falar sobre essas coisas quando estiver pronto. Uma mãe me contou uma história que ilustra bem isso. Seu filho de 15 anos tinha se fechado completamente. Ela suspeitava que algo estava errado, mas toda vez que perguntava, ele dizia que estava tudo bem. Ela decidiu seguir o conselho de dar um passo atrás, mas continuou observando de longe. Em vez de bombardear o filho com perguntas, ela começou a jantar com ele em silêncio. Simplesmente estavam juntos, sem pressão para conversar. Depois de 2 semanas assim, foi ele quem começou a falar sobre a escola. Mais uma semana, e ele finalmente contou que estava sofrendo ameaças de alguns colegas. Porque ela criou um espaço seguro, sem julgamentos, ele finalmente se sentiu confortável para compartilhar. Essa história nos mostra algo importante. Às vezes, o que parece rejeição é, na verdade, um pedido silencioso de ajuda. Seu filho pode estar te evitando, não porque não te ama, mas porque não sabe como lidar com o que está sentindo. Ao dar espaço com amor, você cria as condições para que ele encontre o caminho de volta. Agora vamos ser realistas. Esse processo não é fácil. Haverá dias em que você vai querer desistir e voltar aos velhos hábitos de perseguir, pressionar, exigir. Haverá momentos em que você vai se sentir rejeitado, triste, até com raiva. Nesses momentos, lembre-se do que Confúcio dizia. A maior glória não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que caímos. Se você errar e voltar a pressionar seu filho, não se castigue. Apenas reconheça o erro e volte ao caminho. E não faça essa jornada sozinho. Converse com outros pais, busque apoio, leia sobre o assunto. Às vezes, um olhar de fora pode nos ajudar a ver coisas que estamos perdendo. Uma história que me tocou profundamente foi de um pai que tinha uma relação muito difícil com o filho adolescente. Eles não conseguiam ficar 5 minutos no mesmo ambiente sem brigar.
Seguindo os princípios que conversamos aqui, esse pai decidiu dar um passo radical. Propôs ao filho uma trégua completa por um mês. Nada de cobranças, críticas ou tentativas de controle. No começo, o filho desconfiou. Achava que era algum tipo de truque. Mas aos poucos, vendo que o pai realmente estava mudando, começou a baixar suas próprias defesas. O momento decisivo veio quando estavam no carro e o pai simplesmente perguntou: "Como você acha que está nossa relação agora?" Foi a primeira conversa honesta que tiveram em anos. Esse pai aprendeu que seu filho não estava rejeitando a ele como pessoa. Estava rejeitando a dinâmica tóxica que tinha se estabelecido entre eles. Quando o pai mudou sua parte nessa dinâmica, o filho também pôde mudar. Isso nos leva a uma verdade fundamental. A relação com seu filho é uma dança. Para mudar a dança, basta que uma pessoa mude seus passos. Quando você muda para comportamentos mais saudáveis, mais respeitosos, mais presentes, cria espaço para que seu filho também mude. A boa notícia é que não importa o quão distantes vocês estejam agora, sempre é possível reconstruir a ponte. Pode não ser rápido, pode não ser fácil, mas é possível. E cada pequeno momento de conexão é uma vitória que merece ser celebrada. Confúcio dizia que a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Sua jornada de reconexão com seu filho também começa com um único passo. E esse passo é seu. Quero compartilhar com você uma técnica simples que chamo de presença sem pressão. É uma forma concreta de colocar em prática tudo o que falamos até aqui. Funciona assim: uma vez por dia, esteja no mesmo ambiente que seu filho, fazendo algo que você gosta. Lendo um livro, vendo TV, preparando uma comida. Sem pedir nada dele, sem fazer perguntas, sem iniciar conversas. Apenas esteja lá, disponível, relaxado, fazendo sua própria coisa. Se ele iniciar uma conversa, ótimo. Pratique aquela presença total que falamos. Se não iniciar, tudo bem também. Você está plantando sementes. O que acontece com essa prática é fascinante. No começo, seu filho pode estranhar, pode até ficar mais desconfiado. O que essa pessoa quer de mim? Mas aos poucos, vendo que você está realmente respeitando o espaço dele, a tensão diminui. É como quando você se aproxima de um gato arisco. Se você tentar pegá-lo, ele foge. Mas se você apenas sentar perto e ficar tranquilo, eventualmente é ele quem vem até você. Uma mãe tentou isso por 2 semanas. Nos primeiros dias, a filha de 13 anos praticamente corria para o quarto quando a via na sala. Mas ela continuou, sem forçar nada. No 10º dia, a filha já ficava na sala também, cada uma no seu canto. No 14º dia, foi a filha quem perguntou o que a mãe estava lendo. Uma pequena conversa de 2 minutos se seguiu. O primeiro tijolo na ponte sendo reconstruída. Outra técnica poderosa é o que chamo de convites sem expectativas. Funciona assim: de vez em quando, não todo dia, faça um convite simples para seu filho. Para assistir um filme, comer uma pizza, dar uma volta. Faça de forma leve, sem drama, e isso é crucial. Sem expectativa de que ele aceite. Se ele disser não, responda com um sorriso. Tudo bem, fica para a próxima. Sem fazer cara feia, sem mostrar desapontamento. Isso mostra que você respeita a decisão dele, o que aumenta as chances de ele aceitar um convite futuro. Um pai contou que fez isso por 1 mês, antes que o filho finalmente aceitasse ir comer um hambúrguer. Foi um jantar silencioso, com poucas palavras, mas foi um começo. Nas semanas seguintes, o filho começou a aceitar mais convites. O segredo? O pai nunca fez o filho se sentir culpado por recusar os convites anteriores. Essas técnicas práticas são formas de traduzir os grandes ensinamentos de Confúcio para o dia a dia. Elas ajudam a criar um ambiente onde seu filho pode se sentir seguro para se reaproximar no ritmo dele. E aqui está um ponto importante. Cada filho é diferente. O que funciona com um pode não funcionar com o outro. Observe,
Adapte, seja flexível. A chave é a intenção por trás das suas ações. Uma intenção de respeito, presença e exemplo positivo. Confúcio ensina que a água toma a forma do recipiente onde está. Da mesma forma, seu amor e sua abordagem devem se adaptar ao que seu filho precisa neste momento. Lembre-se também de cuidar de você nesse processo. É difícil dar espaço quando estamos ansiosos. É difícil estar totalmente presentes quando estamos estressados. É difícil ser um bom exemplo quando estamos esgotados. Cuide da sua saúde física e emocional. Encontre formas saudáveis de lidar com a frustração e a ansiedade que podem surgir. Uma mãe me contou que começou a escrever cartas para o filho. Cartas que ela nunca entregaria. Nessas cartas, ela colocava tudo o que queria dizer a ele, todas as preocupações, todos os sentimentos. Isso a ajudava a processar suas emoções sem sobrecarregar o filho. Com o tempo, ela percebeu que as cartas foram ficando mais positivas, menos ansiosas, refletindo a melhora gradual na relação deles. Encontre o que funciona para você. Pode ser escrever, conversar com amigos, fazer exercícios, meditar. O importante é que você também tenha seu espaço para respirar e se recompor. E enquanto você trabalha nessa reconexão com seu filho, não esqueça dos pequenos gestos. Às vezes, um bilhete simples deixado na mesa. Tenha um bom dia. Uma comida favorita preparada sem alarde. Um meme engraçado compartilhado sem cobranças. Esses pequenos atos de carinho podem dizer mais que 1000 palavras. Um pai me contou que o filho tinha parado de conversar com ele completamente. Em vez de forçar conversas, ele começou a deixar pequenas notas engraçadas junto com o lanche que o filho levava para a escola. Nunca mencionava as notas pessoalmente, apenas continuava deixando-as. 2 meses depois, encontrou uma nota do filho na sua própria marmita para o trabalho. Era apenas um desenho de um rosto sorrindo, mas para aquele pai foi como ganhar na loteria. Esses pequenos momentos de conexão são como sementes que, com tempo e cuidado, crescem e florescem. Agora, chegando ao fim da nossa conversa, quero deixar você com um pensamento final. Confúcio dizia: dentro de uma família deve-se ser gentil uns com os outros. Esta simples frase contém uma sabedoria profunda. A gentileza, não apenas em palavras, mas em ações, em intenções, em presença, é o solo onde crescem relacionamentos saudáveis. Seja gentil com seu filho, mesmo quando ele parece não merecer. Seja gentil consigo mesmo nessa jornada, mesmo quando você tropeça. A gentileza persistente tem um poder transformador que poucos reconhecem. A verdade é que seu filho, por mais distante que pareça estar agora, ainda precisa de você. Não como um controlador, não como um interrogador, mas como um porto seguro, um exemplo, uma presença constante e amorosa. E talvez o mais importante, ele precisa saber que seu amor não é condicional, que você o ama não apenas quando ele atende suas expectativas, mas também quando ele se afasta, quando ele erra, quando ele está tentando encontrar seu próprio caminho. Como Confúcio ensinou há mais de 2000 anos. Não importa quão lento você vá, desde que não pare. Sua relação com seu filho é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O importante não é a velocidade, mas a direção e a persistência. Se você começar hoje dando um passo atrás, estando verdadeiramente presente nos pequenos momentos, sendo o exemplo do que espera ver, você já estará no caminho certo. E um dia, talvez quando você menos esperar, perceberá que seu filho não está mais te evitando, que a ponte entre vocês, tijolo por tijolo, está sendo reconstruída. E quando esse dia chegar, você olhará para trás e entenderá que cada momento de paciência, cada gesto de respeito, cada exemplo silencioso valeu a pena, porque não há tesouro maior que uma relação saudável e amorosa com nossos filhos. Lembre-se,
Seu filho não é seu inimigo. Ele está apenas tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como você também tentou um dia. Com sabedoria, paciência e amor, vocês podem redescobrir o caminho um para o outro. Qual dessas ideias você vai começar a colocar em prática hoje? O que mais te tocou no que conversamos? E se este episódio te ajudou, compartilhe com outros pais que possam estar passando pela mesma situação. Às vezes, uma única ideia pode mudar completamente uma relação familiar. Obrigado por me acompanhar no Confúcio em Casa. Lembre-se, quando seu filho te evita, não insista. Dê um passo atrás. Esteja verdadeiramente presente quando estiverem juntos e seja o exemplo do que você espera ver. Com tempo e amor, a reconexão acontecerá.